Um oceano onde o impossível acontece. Esse é o Atlântico Norte. Aqui, as baleias cantam em meio ao silêncio do abismo, enquanto vulcões emergem das profundezas, moldando novas terras em um diálogo eterno entre fogo e gelo. Mas o que realmente sabemos sobre este oceano misterioso? O Atlântico Norte não é apenas uma fronteira geográfica, é uma fronteira entre mundos, um território de forças que desafiam a lógica humana, onde o planeta respira, cria e se renova diante de nossos olhos. Bem-vindos ao Oceano Atlântico Norte, onde baleias e vulcões criam mundos impossíveis. Entre a Islândia e a Groenlândia, onde o frio corta o vento e a lava desenha a costa, vive uma das maiores concentrações de energia do planeta. São mais de 4.000 metros de profundidade. Temperaturas que chegam a 30 graus abaixo de zero e vulcões ativos, capazes de gerar novas ilhas em poucas horas. Mas o Atlântico Norte é também lar de gigantes que cruzam mares inteiros, de aves que desafiam tempestades e de ecossistemas que revelam o milagre da sobrevivência. No documentário de hoje, aqui no nosso planeta, você vai descobrir como o fogo e a vida coexistem em um dos lugares mais selvagens e belos da Terra. Já imaginou testemunhar um vulcão nascendo sob o mar? Ou ouvir o cântico de uma baleia em águas cobertas por gelo? A natureza aqui não apenas existe, ela fala. Cada som, cada luz e cada movimento contam a história da própria criação. Depois de explorarmos os segredos da África do Sul, onde a vida floresce entre savanas e desertos, chegou a hora de irmos além do calor, para conhecer o outro extremo da criação, o Atlântico Norte, onde o frio e o fogo dividem o mesmo coração. Você que está nos assistindo pela TV, confira se já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Assim o YouTube te avisa, sempre que um novo documentário revelar o extraordinário ao redor do mundo. Agora, respire fundo. Deixe que o brilho da sua TV transforme a sala num portal e prepare o seu coração, porque o que você vai ver a seguir não é apenas um documentário, é um encontro entre o fogo e o oceano, um momento capaz de mudar a forma como você sente a Terra. O Atlântico Norte te espera. O som vem das profundezas, um canto grave, distante, um eco que viaja por milhares de quilômetros, cruzando mares, correntes e gerações inteiras. É assim que o Atlântico fala. As baleias jubarte e as orcas dominam estas águas frias. São gigantes com corações do tamanho de um carro, que respiram ar, mas vivem em um mundo de silêncio líquido. Cada nota de seu cântico
carrega mensagens que percorrem oceanos inteiros. Imagine ouvir uma canção capaz de atravessar 5.000 quilômetros de mar. As jubartes fazem isso. Elas se comunicam por padrões sonoros complexos, em faixas de frequência tão graves que nossos ouvidos humanos mal percebem, mas no oceano é uma sinfonia viva. A cada inverno, essas baleias deixam as águas geladas do Atlântico Norte e viajam até o Caribe para se reproduzir e alimentar suas crias. É uma jornada de quase 8.000 quilômetros. Guiadas por memórias herdadas, seguem rotas que os cientistas ainda tentam decifrar. As orcas, por outro lado, vivem em grupos familiares que lembram tribos. Cada grupo possui um dialeto próprio, um conjunto de sons que só é compreendido entre seus membros. Estudos mostram que esses padrões vocais são passados de mãe para filha, como histórias contadas sob as ondas. Mas nem tudo é música. O Atlântico Norte é também um campo de desafios. A temperatura da superfície pode cair a menos de 2 graus Celsius. E mesmo assim, esses gigantes dançam entre o frio e as correntes, alimentando-se de cardumes que se movem como nuvens prateadas. Cada respiração é um lembrete de que a vida resiste. Quando uma baleia emerge, o jato de vapor pode chegar a 10 metros de altura. É o oceano respirando junto dela. Um gesto simples, mas que sustenta a vida de um mundo inteiro. Os cientistas acreditam que esses cânticos ajudam na orientação durante longas migrações. São mapas acústicos, guias invisíveis que conectam os oceanos. E quando o som viaja, ele carrega também a história do planeta, registrada nas vibrações da água. Mas há algo que a ciência ainda não explica. Por que esses seres parecem cantar, mesmo quando estão sozinhos? Talvez seja a maneira que o Criador encontrou de lembrar à Terra que ela ainda tem voz. E essa voz vem do fundo do mar. Sob as ondas, o mundo parece adormecido, mas nas fendas do oceano, algo se move. Correntes quentes sobem das profundezas, como se o planeta respirasse. E ao tocar o gelo, a água se transforma em fogo. Nesse instante, a luz muda, o som se torna grave e o oceano ganha cor. É como se o coração da Terra batesse mais forte, abrindo passagem para o nascimento de algo novo. Um encontro entre a força e o mistério, entre o fogo e o mar. Debaixo do Atlântico Norte, a Terra respira fogo. No limite invisível das placas tectônicas, a crosta se parte, liberando energia suficiente para erguer continentes inteiros. E cada fissura é uma lembrança de que o planeta ainda está vivo. Aqui, entre a Islândia e a Groenlândia, corre uma fronteira subterrânea conhecida como Dorsal Mesoatlântica. Uma cicatriz que corta o oceano de norte a sul por mais de 16.000 quilômetros. É ali que o fogo nasce, lentamente, como se o coração da Terra pulsasse no ritmo do mar. Quando o magma sobe à superfície, entra em contato com a água gelada. O choque cria torres minerais,
chamadas de fumadores negros. São chaminés que expelem gases superaquecidos a mais de 350 graus Celsius. E mesmo nesse inferno, há vida. Bactérias extremófilas sobrevivem alimentando-se do enxofre, transformando o que seria tóxico em energia. É o milagre da adaptação. Esses organismos são estudados pela NASA porque talvez, em planetas distantes, a vida tenha começado da mesma maneira, no escuro e sob pressão. Ao redor dessas fendas, formam-se ecossistemas inteiros. Crustáceos cegos, vermes tubulares e pequenos peixes luminescentes vivem em harmonia, como se tivessem sido moldados para esse ambiente. É um oásis em meio ao vazio, um jardim escondido no abismo. A Islândia, terra que surge desse mesmo fogo, é o único lugar do planeta onde a dorsal mesoatlântica emerge acima do nível do mar. É um país dividido literalmente em dois continentes, América de um lado, Europa do outro. E entre eles, o fogo, que nunca dorme. Em Reykjanes, as falhas geológicas cortam a paisagem como cicatrizes abertas. Cada erupção redesenha o horizonte e dá origem a novos campos de lava. Em 2021, o vulcão Fagradalsfjall despertou após 8 séculos em silêncio. A lava escorria suavemente, como se o solo exalasse luz. Os islandeses, acostumados a viver com o fogo sob os pés, chamam esse fenômeno de a respiração da terra. E talvez estejam certos, porque aqui o vulcão não destrói. Ele cria, modela montanhas, dá origem a novas ilhas e fertiliza o solo com minerais que sustentam a vida. Quando o magma encontra o mar, o espetáculo é indescritível. A água ferve, o vapor sobe e o oceano brilha em tons de vermelho e dourado. Em poucos minutos, a solidificação do basalto cria nova terra firme. É a criação acontecendo diante dos nossos olhos. Em média, a Islândia cresce cerca de 2 centímetros por ano. Parece pouco, mas em escala geológica, é um piscar de olhos. Cada centímetro é o testemunho de que o planeta ainda está em movimento. E enquanto a superfície se molda, as águas ao redor fervem em vida. Peixes, crustáceos e aves marinhas se alimentam próximos às áreas vulcânicas, onde o calor atrai nutrientes. As correntes quentes sobem, as frias descem, e a natureza cria seu próprio equilíbrio. Aqui, a destruição e a criação são a mesma força. E quando o dia termina, a paisagem parece respirar junto com o mar. As colunas de vapor se misturam ao vento e o horizonte brilha como se o Criador tivesse acabado de passar por ali. No Atlântico Norte, a fronteira entre o fogo e o oceano é também a fronteira entre o visível e o divino. Nas sombras do fundo, a lava esfria em formas arredondadas, lavas em almofada. Cada bolha solidificada registra o instante em que o fogo tocou o sal do oceano. Sob o vapor, o enxofre pinta o ar de amarelo e a rocha recém-nascida ainda exala calor. Aqui a criação não tem passado, só presente. Quando o fogo se torna pedra,
A paisagem muda, o calor se apaga, o brilho se transforma em forma e o que antes fluía como luz líquida se ergue agora como muralha. São colunas infinitas e perfeitas, cravadas no coração do Atlântico Norte. Essas formações, conhecidas como colunas de basalto, nascem quando a lava esfria lentamente. À medida que perde calor, a rocha se contrai e se fragmenta em prismas hexagonais quase idênticos. O resultado é um desenho que parece arquitetônico, mas que foi esculpido apenas por tempo, pressão e paciência. Em toda a Islândia, essas colunas se multiplicam como templos naturais. No cânion de Sturlagil, elas se erguem em fileiras perfeitas sobre águas turquesa. Em Kirkjufell, formam degraus que moldam uma das montanhas mais fotografadas do planeta. E em Svartifoss, a cascata negra desce como um órgão feito de pedra. A geometria do basalto é tão precisa que inspirou engenheiros e arquitetos. Muitos acreditam que sua simetria serviu de base para estruturas antigas como os templos gregos ou para as colunas romanas usadas em catedrais e palácios. Mas aqui, elas não foram construídas, foram criadas. O basalto cobre cerca de 70% da crosta terrestre. É a rocha mais abundante do planeta, formando o chão de todos os oceanos. Cada continente repousa sobre ele, como se estivesse deitado sobre o coração do fogo. E quando o tempo o esculpe em colunas, o que vemos é o próprio planeta revelando sua arquitetura interna. Cientistas estudam a taxa de resfriamento da lava para compreender o formato de cada fenda. A largura dos prismas indica o ritmo do frio. Quanto mais rápido o resfriamento, menores as colunas. Quanto mais lento, maiores e mais elegantes se tornam. É como se a Terra respirasse em compasso, modelando cada detalhe com precisão divina. E se as maravilhas do Atlântico Norte também estão lhe encantando, pegue seu celular e comente a palavra secreta deste documentário. Rocha. Apenas isso. É a forma de mostrar que você sentiu o mesmo que nós. Rocha. Essas catedrais minerais resistem há milhares de anos. Foram moldadas pelo gelo, pelo vento e pela força incessante das águas. E mesmo quando o inverno cobre tudo de branco, elas permanecem ali, erguidas como guardiãs, testemunhas silenciosas da passagem do tempo. Em seus intervalos, a vegetação cresce entre as fendas. Pequenos musgos e líquens colonizam a rocha, iniciando um novo ciclo de vida. É um lembrete sutil de que, mesmo na pedra, a vida encontra caminho. E que a criação nunca se repete, ela se reinventa. Quando o sol se põe sobre Sturlagil, a luz toca as colunas e o basalto brilha como ouro líquido. É a hora em que o silêncio ganha voz. A água corre, o vento murmura e o som ecoa por toda a garganta do cânion. É como se o Criador deixasse ali a assinatura de um mundo ainda em construção. E é nesse cenário que o Atlântico Norte revela outro de seus segredos. Sob o peso do frio e a força do vento, o gelo começa a se mover. Lentamente, ele avança, esculpindo vales e rios até transformar a rocha em espelho.
A temperatura cai, o som do vento muda e a paisagem se apaga sob a luz do inverno. A terra parece adormecer, mas está apenas se preparando para o próximo ato. O reino do gelo se aproxima, trazendo consigo a quietude e a beleza que só o frio pode esculpir. O silêncio domina a paisagem e o frio toma forma. No Atlântico Norte, a água deixa de ser fluida para se tornar estrutura. Cada gota se transforma em cristal, cada lago em espelho. É o reino do gelo. A Islândia guarda a segunda maior calota glacial da Europa, Vatnajökull, uma massa de gelo que cobre mais de 8.000 quilômetros quadrados, espessa o suficiente para esconder vulcões inteiros. Ali, o gelo se move, como se tivesse vontade própria. Desliza lentamente, esculpindo vales, rios e cânions. Quando o sol toca o gelo, a superfície brilha como vidro. É um reflexo que engana o olhar. O céu e a terra se confundem e por um instante parece que o mundo inteiro se torna um só. É a harmonia congelada da criação. Mas nem o gelo é eterno. A cada verão, as geleiras recuam um pouco mais, lembrando que tudo o que existe está em transformação. Ainda assim, há algo divino em vê-las resistir, desafiando o tempo como se o Criador deixasse nelas a marca de sua paciência. Sob o som do vento, o Atlântico Norte permanece imóvel, mas no silêncio do gelo, a terra ainda fala. Nas terras que fervem sob o gelo, a vida encontra uma nova forma de existir. Onde o frio domina, o fogo cria refúgios invisíveis. E mesmo nas margens mais severas do Atlântico Norte, há calor suficiente para sustentar o impossível. Landmannalaugar, um vale multicolorido cercado por montanhas de riolito. Aqui, o solo parece fumar. As pedras brilham em tons de vermelho, ocre e amarelo. É o ponto onde o gelo e o fogo se tocam, e o ar parece carregado de energia. Cada passo é como caminhar sobre o coração da terra. A água quente que brota do subsolo chega a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Mesmo assim, micro-organismos vivem ali. Eles se alimentam de enxofre, ferro e sílica, sobrevivendo em ambientes que seriam fatais para qualquer outra forma de vida. São os extremófilos, as criaturas do limite. Esses seres microscópicos são estudados por biólogos do mundo inteiro. Eles representam a prova viva de que a vida pode surgir, mesmo em condições inóspitas. Suas enzimas resistem ao calor, à radiação e até à acidez. São, em essência, o reflexo mais puro da persistência da criação. No lago Mývatn, onde as águas fumegam e o solo se move, as cores parecem irreais. O azul profundo da água, o amarelo do enxofre, o branco do vapor, formam uma paisagem que mais parece um sonho, mas é real e pulsa. Em Gverir, as crateras fervem como caldeirões antigos. O som do gás escapando se mistura ao vento, formando um coro subterrâneo. Ali, o solo não dorme. Ele respira, e cada respiração é uma lembrança do poder que ainda arde sob nossos pés. Essas fontes termais inspiraram cientistas da NASA a testar tecnologias para futuras missões em Marte.
porque a química daqui é parecida com a de outros mundos. Se a vida existe nesses abismos terrestres, então também pode existir sob as geleiras marcianas. A Islândia é um laboratório natural da criação. Mas há algo que nem a ciência explica. Por que esses lugares, mesmo cobertos por enxofre e vapor, transmitem tanta paz? Talvez porque lembram que a vida não precisa ser perfeita para ser sagrada. Aqui, o Criador parece assinar o impossível com tinta de fogo e sopro de vida. A combinação de vapor, enxofre e silêncio cria uma sensação única, como se o tempo parasse. A paisagem se move em câmera lenta. Cada gota que evapora, cada pedra que racha, é um lembrete de que nada é estático. Tudo muda, tudo renasce. Sob o brilho do entardecer, o vapor das fontes se mistura às nuvens. O calor sobe, a luz se espalha e o horizonte parece respirar. É como se o Criador, com um toque invisível, mantivesse acesa a chama que faz o planeta viver. A vida sempre encontra um jeito. Enquanto a noite cai sobre o vale fumegante, o som das águas quentes se mistura ao eco distante do mar. É o mesmo ritmo, a mesma pulsação. O Atlântico Norte fala outra vez, em voz baixa, lembrando que fogo e vida ainda dançam juntos. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. É assim que o YouTube te chama de volta. Sempre que um novo documentário revelar as maravilhas da Terra e da criação. Agora, vamos seguir, porque o Atlântico Norte ainda guarda segredos. No extremo do Atlântico Norte, onde o vento nunca descansa, a vida resiste. São terras moldadas pelo frio, por ondas que rugem e por ventos que atravessam séculos. Mesmo assim, há quem chame esse lugar de lar. As Ilhas do Vento são refúgio de milhares de aves migratórias. Entre elas, o puffin, um pequeno pássaro de bico colorido conhecido como papagaio do mar. Eles passam quase toda a vida sobre o oceano, mas voltam à costa apenas uma vez por ano, para cumprir o ritual da vida, construir um ninho e recomeçar. Esses ninhos são escavados em penhascos e rochas úmidas. Dentro deles, um único ovo. Ambos os pais se revezam na incubação por cerca de 40 dias. E quando o filhote nasce, ele é alimentado com pequenos peixes capturados no mar, um a um, até estar pronto para voar sozinho sobre o Atlântico. As colônias podem ultrapassar dezenas de milhares de aves. O som é ensurdecedor. Gaivotas, fulmares e escuas disputam espaço e alimento. Mas há uma ordem invisível, um equilíbrio mantido pela própria natureza. Aqui, o vento dita as regras e a sobrevivência é a única lei. As focas cinzentas descansam nas rochas molhadas. Elas mergulham por até 20 minutos em busca de peixes e voltam à superfície em silêncio. Quando o sol toca o horizonte, elas se alinham lado a lado, como se compartilhassem o mesmo pensamento. Esperar a maré certa, um gesto simples que revela a sabedoria antiga. Nas planícies geladas, as renas seguem sua própria travessia.
São migratórias, capazes de percorrer mais de 1000 quilômetros por estação. Elas se orientam pelo campo magnético da Terra, atravessando ventos, montanhas e neve. O rebanho se move como um só corpo, em busca de alimento e abrigo. Durante o verão, a tundra desperta. As flores cobrem o solo, os pássaros voltam, e o silêncio se quebra com o som de milhares de asas. É a celebração da vida no limite. Cada espécie, cada movimento é parte de uma sinfonia invisível que mantém o mundo em equilíbrio. Mas o vento é o verdadeiro habitante dessas ilhas. Ele nunca se detém, passa por penhascos, povoados e mares, carregando histórias de aves que cruzaram oceanos, e talvez agora ele sopre aí onde você está assistindo. Conte pra gente nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É o seu jeito de nos mostrar que o vento do Atlântico chegou até aí e que, de alguma forma, estamos todos conectados pelo mesmo planeta, nosso planeta. Essas aves viajam milhares de quilômetros, mas sempre voltam ao mesmo lugar. É um instinto, um chamado que nem o tempo consegue apagar. E talvez nós também sejamos assim, sempre retornando às origens, onde o mundo ainda fala, e a criação sussurra o seu nome. Quando o vento se acalma, o mar reflete o céu. As nuvens correm devagar e a paisagem parece respirar. É o intervalo entre duas forças, a calma e a tempestade. E nesse instante breve, tudo parece possível. Nas Ilhas do Vento, a vida não é apenas resistência, é poesia em movimento. Cada voo, cada mergulho, cada respiração é um gesto que desafia o impossível. O Atlântico Norte continua vivo e o Criador segue escrevendo sua obra sobre as asas do vento. Quando a noite cai sobre o Atlântico Norte, o céu se transforma em espetáculo. Raios de luz verde, roxa e azul dançam no horizonte, como véus vivos que se movem ao ritmo do vento solar. É a aurora boreal, um encontro entre o céu e a eletricidade da Terra. O fenômeno nasce a 90 quilômetros de altitude, quando partículas vindas do Sol colidem com a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta desvia essas partículas, criando ondas de luz que se movem como fogo líquido. É a forma mais visível do invisível. Cada cor da aurora tem uma origem. O verde vem do oxigênio, o azul do nitrogênio, o vermelho da energia extrema, e juntas elas pintam o céu como se o Criador estivesse desenhando com luz e silêncio. Em noites claras, as auroras cobrem toda a Islândia e parte da Groenlândia. Guias locais afirmam que cada aparição tem uma voz, um som baixo, quase inaudível, semelhante a um sussurro elétrico. Os cientistas ainda debatem se ele realmente existe, ou se é o cérebro humano tentando ouvir o milagre. As antigas lendas nórdicas diziam que as luzes eram o reflexo das espadas dos deuses. Para outros povos, eram as almas dançando no céu.
Hoje sabemos que são partículas carregadas, mas o encanto continua o mesmo. A ciência explica, mas o mistério permanece. Os viajantes que buscam a aurora sabem que ela nunca é garantida. Pode aparecer por segundos ou durar a noite inteira. Tudo depende do vento solar, das nuvens e do silêncio do céu. Mas quando surge, ninguém permanece o mesmo. Os fotógrafos esperam horas sob temperaturas abaixo de zero, com câmeras apontadas para o norte. E quando a primeira linha de luz atravessa o horizonte, o tempo parece parar. Nenhuma imagem, nenhum registro é capaz de traduzir o que se sente. Só o coração entende. A aurora é mais que um fenômeno, é uma lembrança. Um lembrete de que vivemos sob um céu vivo, alimentado por energia e movimento. E talvez, a cada noite iluminada, o Criador nos mostre discretamente que a luz sempre vence a escuridão. E quando o brilho se dissipa, o silêncio volta. O céu escurece, mas algo dentro de quem viu permanece aceso. É a centelha de um encontro entre o cosmos e a alma. Depois da luz, vem o silêncio. A paisagem adormece sob a aurora que se apaga. O vento desacelera e até o mar parece respirar devagar. Aqui, o tempo deixa de correr. Ele apenas existe. Entre as planícies da Islândia, rios transparentes cortam o campo como veias de cristal. Em Bruará, a água surge do subsolo, fria e pura, formando cascatas suaves que se multiplicam entre rochas de lava. Cada queda é uma nota do mesmo silêncio. Mais adiante, em Hraunfossar, centenas de pequenas nascentes brotam de uma parede negra. Elas não vêm do topo, mas de dentro da rocha. É o gelo derretido viajando por quilômetros subterrâneos até encontrar a luz novamente. Um ciclo invisível que nunca cessa. Essas águas são tão puras que refletem o céu com nitidez de espelho. Cientistas estimam que o degelo subterrâneo leva séculos para alcançar a superfície. O que escorre agora é a mesma neve que caiu quando a Islândia ainda era jovem. O tempo corre em silêncio. Nas margens, musgos e líquens se espalham sobre as pedras. São os primeiros colonizadores da Terra, capazes de transformar rocha em solo. Eles crescem milímetro a milímetro em ciclos que duram gerações. O que para nós parece imobilidade é apenas outra forma de movimento. Aqui tudo é lento. As sombras se alongam, a água repete seu caminho e o vento se mistura à respiração do planeta. A pressa desaparece. O tempo deixa de ser inimigo, vira testemunha. Talvez seja isso que o Atlântico ensina, que a força não está na velocidade, mas na permanência, que há sabedoria em deixar as coisas seguirem seu ritmo, porque até o silêncio precisa de tempo para ser ouvido, e nesse intervalo, a terra fala baixo.
Os cientistas chamam isso de tempo geológico. Milhares de anos condensados em um instante. Montanhas nascem, rios mudam de curso e o oceano avança, como se tudo fosse parte de uma respiração profunda. A criação nunca parou. E quando o dia termina, as águas de Raunfossar se apagam sob o crepúsculo. O som das quedas some aos poucos, até restar apenas o vento. É o eco do tempo, lembrando que até o silêncio é parte da vida. Quando o fogo e o gelo se unem, o resultado é a vida. O Atlântico Norte é o ponto onde a energia do interior da Terra encontra a vastidão gelada do oceano. Aqui o calor cria movimento e o frio dá forma. É a alquimia da criação. As correntes marinhas nascem dessas diferenças de temperatura. A água quente sobe do sul. A fria desce do norte. Esse constante vai-vem movimenta nutrientes, oxigênio e vida. Sem ele, os oceanos seriam desertos. Em meio a essas correntes, formam-se recifes de águas frias. Diferentes dos recifes tropicais, eles se estendem a centenas de metros de profundidade. Corais duros, esponjas e anêmonas crescem em silêncio nas sombras do Atlântico. São jardins invisíveis, sustentando toda uma cadeia alimentar. Esses recifes abrigam milhares de espécies. Pequenos crustáceos, peixes que caçam na penumbra e criaturas translúcidas que parecem feitas de vidro. Muitos desses seres nunca foram vistos pela ciência. Vivem em temperaturas próximas de 0 grau, alimentando-se de micro-organismos trazidos pelas correntes. E tudo está conectado. As baleias se alimentam dos cardumes formados pelos nutrientes desses recifes. As aves mergulham onde o oceano se renova. E as focas caçam nas mesmas águas onde o fogo subterrâneo aquece o mar. Cada elemento depende do outro. É um ciclo invisível que mantém o planeta em equilíbrio. Os oceanógrafos chamam isso de sistema termorralino, um conjunto de correntes que move o oceano inteiro como se fosse um organismo vivo. Sem ele, as águas deixariam de circular e o clima da Terra mudaria para sempre. Cada onda que toca a costa é o pulso desse coração azul. É por isso que cada detalhe importa. O Atlântico Norte é mais que um mar. É um sistema respirando, um elo entre todos os ecossistemas do planeta. E enquanto o fogo aquece o fundo, a vida floresce na superfície. Do invisível, nasce o essencial. E se essa jornada já te tocou de alguma forma, deixe o seu like agora. É um gesto simples, mas isso ajuda o YouTube a levar nossos documentários para mais pessoas descobrirem o extraordinário ao redor do mundo. Aqui, os recifes frios e as correntes oceânicas formam o que os cientistas chamam de berçário do Atlântico. É onde a vida nasce, cresce e retorna. Cada ciclo, cada respiração, é o legado que o mar e o fogo deixaram à Terra. E nesse equilíbrio delicado, a criação continua.
Há lugares onde a ciência se cala e o silêncio se torna resposta. O Atlântico Norte é um deles. Um encontro entre fogo e gelo, vida e vazio, luz e sombra. Aqui, o planeta ainda está sendo escrito. A cada erupção, a cada degelo, a Terra renasce. As forças que um dia criaram o mundo continuam em movimento. O fogo molda, o gelo preserva e o oceano conecta tudo. É o ciclo da criação, que nunca se encerra. Os cientistas chamam de fenômeno, os poetas de milagre. Mas talvez sejam a mesma coisa, porque a cada centelha, a cada batida de onda, a Terra parece lembrar quem a fez. E quando o sol nasce sobre Reykjavik, a cidade desperta sobre o chão que ainda respira. Sob os pés dos islandeses, o fogo e o gelo continuam dançando. E nós apenas assistimos à criação em tempo real. Um planeta que nunca parou de nascer. Esse é o nosso planeta. Porque o mistério da criação ainda está diante de nós. Nos sons que o vento carrega, nas luzes que cruzam o céu, nas águas que não param de se mover. Tudo ainda está sendo feito. E antes do próximo destino, confira se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que o YouTube te mostre cada novo documentário e que você continue viajando com a gente pelos destinos mais extraordinários do mundo. Enquanto o norte silencia sob o gelo, no sul, a vida desperta em cores e calor, onde o oceano beija a savana e o Criador revela outra face da Terra. Clique agora na sua tela e siga a jornada para o próximo episódio. As Maravilhas da África do Sul, um lugar onde o Criador trocou o frio pela chama da vida. Te espero lá. Fique comigo e descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.